1 Samuel capítulo 12. Então Samuel disse a todo o Israel: Eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhe contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Falem, e eu o restituirei. Então responderam: Você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor é testemunha, Ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque vou discutir com vocês diante do Senhor com relação a todos os seus atos de justiça que Ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Depois que Jacó havia entrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Hazor, e nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Baalins e Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam. E vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei do filho de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram: Não queremos um rei sobre nós, quando na verdade o Senhor seu Deus era o rei de vocês. E agora está aqui o rei que elegeram e que pediram. E eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz, e não forem rebeldes ao seu mandato, de seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se porém vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como o foi contra os pais de vocês. Fiquem agora aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo? Pois eu vou clamar ao Senhor, e Ele mandará trovões e chuva, e vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia, e todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Todo o povo disse a Samuel: Ore por estes seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então Samuel disse ao povo: Não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito,
Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão tanto vocês como o seu rei. Capítulo 12 de Samuel é a primeira mensagem aí de Samuel após a vitória de Saul. Saul tem uma vitória, o povo de Deus vence, os inimigos são derrotados. Mas o profeta de Deus tem uma palavra. E a palavra não é uma palavra de elogio e nem é uma palavra apenas de alegria, mas é uma palavra de ensino, de alerta e de encorajamento. Toda palavra que Deus nos dá tem este propósito, ou estes propósitos, de nos ensinar, de nos corrigir, ou seja, alertar o nosso coração e também de nos encorajar. O profeta de Deus, irmãos, ele não tem uma palavra para agradar o coração das pessoas. Samuel poderia aqui no capítulo 12 estar apenas celebrando com Israel, afinal eles tiveram uma grande vitória, tinham um rei que foi à frente, que fez um trabalho que estava fazendo muito bom, que era Saul, mas Samuel alerta o povo e aproveita o momento para ensinar o povo acerca de uma vida na presença de Deus. O que Samuel mostra é que mais importante do que uma vitória é viver uma vida na presença de Deus. Mais importante do que uma bênção é viver uma vida debaixo da glória de Deus, debaixo do temor de Deus. E Samuel aqui está então aproveitando este momento de vitória para dizer ao povo: temam o Senhor, amem o Senhor, se santifiquem. Apesar do Senhor ter dado vitória a vocês, há pecado no meio de vocês. Às vezes é difícil a gente enxergar o nosso pecado, até mesmo quando a gente está sofrendo, muito mais quando nós estamos num momento bom. E mesmo no momento bom, irmãos, Samuel olha para aquele povo e diz: olha, vocês escolheram um rei, mas o que vocês fizeram não agradou a Deus. E é muito interessante, porque o próprio povo, quando ouve a palavra profética, eles dizem o seguinte: nós cometemos muitos pecados e ainda acrescentamos este. Ou seja, há uma consciência neste momento, em alguns deles, de que eles precisavam se santificar mais para Deus. Será que nós temos essa consciência? Precisamos nos santificar mais para Deus? Buscar mais a glória de Deus, e não apenas uma vitória, não apenas uma resposta. É assim que o primeiro capítulo, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, nos mostra a mensagem do profeta ao povo de Israel. E a mensagem de Samuel, que é um verdadeiro profeta, ela tem alguns aspectos que eu quero destacar. Em primeiro lugar, irmãos, Samuel, ele fala da integridade dele. Ele chega para Israel e diz: eu estou aqui com vocês, os meus cabelos já estão brancos, e eu tenho andado à frente de vocês desde jovem. Testemunho contra mim, se eu de alguma forma enganei alguém, oprimi alguém, aceitei suborno. Ou seja, Samuel está dizendo para eles: vocês têm um exemplo de integridade, eu tenho buscado viver na presença de Deus. Irmãos, nós temos bons exemplos, devemos olhar para eles e não ficar nos nivelando por baixo, olhando o erro de outros para esconder os nossos. Samuel está dizendo: eu estou aqui testemunhando para vocês desde a minha mocidade. Israel não tinha nenhum juiz nos tempos dos juízes que viveu de maneira tão intensa para Deus quanto Samuel. Agora eles tinham. Então Deus está usando o profeta para mostrar para eles a integridade do profeta Samuel. Em segundo lugar, a gente percebe também nessa mensagem de Samuel que ele lembra o povo de Israel o que Deus vinha fazendo na história deles. Irmãos, como é importante a gente olhar para a nossa história e ver o que Deus tem feito, a graça de Deus, os livramentos de Deus, o poder de Deus. A Bíblia nos ensina muito a fazer isso. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo falando: lembre das palavras que você aprendeu desde a sua infância, lembre, avive o dom que já há em ti, que você recebeu com imposição de mãos. Irmãos, nós vamos nos lembrar da nossa história com Deus, do que Deus já fez, da graça de Deus de nos livrar de tantas situações difíceis. É isso que Samuel fala. Olha no capítulo 12, no versículo de número 7,
ele diz: fiquem aqui porque eu vou discutir com vocês em relação a todos os atos de justiça que o Senhor realizou em favor de vocês e dos seus pais. E ele mostra, perceba, que Deus operava e operou no meio de Israel porque o povo clamou. Versículo 8: quando Jacó tinha entrado no Egito, os pais de vocês clamaram e o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram vocês do Egito e fizeram habitar neste lugar. Deus está através de Samuel dizendo o seguinte: vocês estavam no Egito, eram escravos, mas vocês clamaram e eu os socorri, eu tirei vocês de tantas situações difíceis. Irmãos, é importante lembrar isso para que a gente não volte a errar, não volte a pecar e não se torne ingrato com Deus, para que a gente possa estar sendo alertado pelo Senhor, que andar com Deus é uma caminhada até o final, até o dia da vinda do Senhor. Nós vamos caminhar na presença dEle. Samuel está lembrando a Israel: tudo que vocês experimentaram até agora, o lugar onde vocês estão agora, foi resposta à oração, foi porque a geração passada clamou, orou. Samuel, então, um profeta de Deus, está ensinando o povo de Israel. E mais, irmãos, a mensagem que Samuel traz para o povo de Israel é uma mensagem mostrando os erros que eles estavam cometendo naquele momento. No versículo de número 12: quando vocês viram que o rei dos filhos de Amon vinha contra vocês, vocês me disseram: não, queremos um rei sobre nós. Samuel está mostrando que o pecado de Israel foi não confiar totalmente em Deus na hora que eles estavam se sentindo ameaçados. Às vezes, quando a gente está se sentindo ameaçado, se sentindo oprimido, se sentindo desanimado, nesse momento, ao invés de buscarmos no Senhor, nós buscamos recursos próprios, fazer o que a gente quer. Então, a mensagem de um verdadeiro profeta, irmãos, nos alerta sobre os nossos erros presentes, mesmo que a gente esteja vivendo um tempo bom, um tempo de vitória, como é o caso do capítulo que nós estamos vendo. É muito difícil, às vezes, a gente enxergar enganos do nosso coração quando nós estamos vivendo um momento tranquilo. Há pessoas que só enxergam quando vem a enfermidade, quando elas estão passando por uma dificuldade, uma escassez financeira, quando um problema maior acontece. O que Deus deseja, irmãos, é no meio das nossas vitórias, estar nos lembrando de permanecer na presença dEle, de reconhecer que ainda há coisas para Deus tratar conosco, mesmo que a gente esteja vivendo um tempo de vitórias em Deus, de bênçãos de Deus. Se submeta ao tratamento do Senhor, deixe Deus tratar mais profundamente. A obra da cruz, que vem tratando do nosso caráter, nos santificando, irmãos, é cada dia mais profunda. Quando nós buscamos a Deus, Deus vai nos santificar cada dia mais, arrancando de nós a vaidade, arrancando de nós o orgulho, arrancando de nós raízes de amargura, de incredulidade. E é muito significativo no capítulo 12, quando Samuel então diz: vocês escolheram um rei e vocês fizeram isso porque vocês estavam com medo do rei dos amonitas que vinham contra vocês. Quantas vezes a gente não está percebendo que o nosso medo está nos levando a desobedecer a Deus, o nosso medo está nos levando a nos afastar do propósito de Deus, o nosso medo está nos levando a nos entregar ao engano. E é interessante que Samuel está dizendo para eles tudo isso, porque, irmãos, longe de Deus só há uma vida vazia. Os ídolos, eles são inúteis, vãos. Nada nesta terra pode nos socorrer plenamente a não ser o Senhor. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso que pode nos socorrer. E ainda, irmãos, olhando para 1 Samuel capítulo 12, a gente vai ver que o chamado do profeta Samuel para Israel é que eles temam o Senhor. No versículo de número 14: se vocês temerem o Senhor, se o servirem e derem ouvidos à sua voz, e não forem rebeldes, de seguirem o Senhor, tanto vocês quanto o rei de vocês, tudo lhes irá bem. A mensagem profética, a mensagem de Deus para nós, sempre vai nos levar a crescer em temor. Samuel, então, mesmo diante daquela vitória, ele diz para Israel:
há um condicional, há um ser. Deus está dando vitória, Deus responde orações, Deus ama vocês. O texto é claro quando o Senhor diz: eu escolhi vocês, mas para que tudo vá bem, para que vocês tenham realmente uma vida plena, plenitude, vocês precisam temer o Senhor. Ou seja, a vontade de Deus é nos abençoar com plenitude, com a presença dEle, com revelação de quem Ele é, mas nós precisamos crescer no temor e manter o temor. Há pessoas que em alguns momentos eles temem o Senhor, mas quando as coisas começam a acalmar, o temor de Deus vai se esvaziando, vai diminuindo no coração dele. Então precisamos guardar o versículo 14. Lembre que em 1 Samuel é o tempo da restauração da glória de Deus no meio de Israel. Então Samuel, ele não está feliz como um profeta de ver que agora sim tem um rei e tem vitória que Deus está dando. Não, Samuel está dizendo: o mais importante é a presença da glória entre vocês, é a glória de Deus, e a glória de Deus só está se manifestando onde o temor de Deus está. Não é apenas uma bênção, é a glória, é a presença, e nós precisamos crescer no temor a Deus. Versículo 14, temer ao Senhor nos leva a servi-lo. Servir ao Senhor está ligado a isso. No versículo 14 está também relacionado a ouvir o Senhor. As três palavras que aparecem aí: se vocês temerem, servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado de seguirem o Senhor. Nós precisamos servir, ouvir o Senhor e não nos tornar rebeldes no coração com respeito à vontade de Deus. E aí, para concluir a palavra, Samuel faz uma oração. Primeiro, é interessante que Samuel diz o seguinte: eu vou orar para que vocês vejam um sinal de Deus. Irmãos, quantas vezes nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos ouvindo os profetas, mas a gente, no fundo do nosso coração, nós duvidamos se aquilo realmente é Deus falando. Quantas vezes nós estamos lendo a palavra, mas na nossa mente a gente até diz acreditar, mas dentro do nosso coração há dúvidas. Será que Jesus volta mesmo? Será que Deus realmente vai trazer punição sobre aquele que vive no pecado? Quantas pessoas estão brincando com o pecado? Quantas pessoas estão brincando com o juízo de Deus? E aí Samuel faz uma oração, certamente o Senhor o levou a isso. Ele diz o seguinte: eu vou fazer uma oração e vocês vão ver um sinal de Deus. Um sinal tremendo, irmãos. No versículo de número 16, diz assim: fiquem aqui e vejam que grande coisa o Senhor fará diante de vocês. E ele ainda explica, ele diz: não estamos no tempo da colheita do trigo? Ou seja, não era tempo de grande chuva, de grande trovoada. E ele diz no versículo também: eu vou clamar ao Senhor, Ele mandará trovões e chuva, e vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticam aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Ou seja, Samuel estava falando que eles tinham pecado, escolher o rei já mostrava o coração deles, mas mesmo assim, a maioria deles estava ouvindo aquilo apenas como um conselho, uma opinião. Hoje as pessoas escutam a palavra, a pregação, como uma opinião, como a visão daquele que está pregando. E aí Samuel diz: o Senhor vai trazer esse grande sinal. E ele ora, irmãos, no versículo 18: então Samuel invocou o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia. O povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. É interessante que mesmo hoje, quando a gente tem aquelas grandes chuvas, com trovões, com barulhos fortes, ainda hoje as pessoas tomam um grande susto, ficam com medo. Imagina naquele tempo, onde não havia todo um conhecimento que a gente tem hoje, às vezes até a proteção que a gente tem hoje das nossas casas. Imagina naquele tempo, os homens ficaram apavorados, e foi uma resposta imediata para poder alertar aquele povo. Irmãos, tudo que acontece, que a gente não explica, que a gente não compreende, deveria aumentar em nós o temor a Deus, deveria aumentar em nós a consideração de que o Senhor é todo poderoso, grande, e Ele vai julgar a terra, Ele vai julgar toda a terra. E aí eles confessam os seus pecados, eles falam aqui que eles pecaram, na verdade eles dizem que eles tinham muitos pecados. Há uma consciência,
uma conscientização naquele momento da pecaminosidade deles. Irmãos, quanto mais perto da luz de Deus, mais enxergaremos as nossas iniquidades, os nossos pecados, o engano do nosso coração. E o Senhor diz no versículo 22, o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo. Uma palavra de encorajamento. A palavra profética, então, ela ensina, ela alerta, mas ela nos encoraja. Deus está dizendo, eu decidi amar vocês e eu não vou abandonar vocês por causa do meu grande nome. O Senhor ainda diz, não é porque você é muito importante, especial, Ele está dizendo, por causa do nome dEle, que Ele nos amou e colocou sobre nós, Ele não nos abandona, para que o nome dEle seja glorificado. Irmãos, o propósito de Deus é que a nossa vida glorifique o nome dEle em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, no nosso dia a dia, em cada detalhe, nós devemos glorificar o Senhor. Mas Samuel não deixa de concluir dizendo, temam o Senhor, versículo 24, temam somente o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Não é para servir de qualquer maneira, é fielmente e de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão tanto vocês como o seu rei. É no momento desse de vitória que Samuel lembra que o mais importante é continuar no temor de Deus, porque senão você pode começar bem, ter vitórias, mas terminar mal. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelas grandes vitórias que nós temos recebido do Senhor, bênção sem medida, graça sobre graça, mas nós oramos, Pai, nesta manhã, para que o Senhor aumente o temor em nós, que nós venhamos a te temer, não apenas de lábios, mas que o nosso coração cresça em temor, em reverência, em respeito, em amor. Ó Deus, que o nosso coração se alegre em servir fielmente ao Senhor. Não permita que as nossas lutas, nem as nossas vitórias nos distraiam, Pai, da presença da Tua glória em nossas vidas. Nós possamos amar a Tua glória acima de todas as coisas e abandonar tudo aquilo que te desagrada. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.